Olá, Enfermagem Brasília, que bom estar com vocês novamente. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui com a gente. E há pessoas que transformam a profissão em missão, e a missão em poesia. Nossa convidada de hoje é uma dessas raras almas que carregam no coração o dom de cuidar e nas mãos a arte de escrever. Enfermeira, escritora, pesquisadora, idealizadora da Academia Internacional de Poesia e Escritores de Enfermagem, Academia IP, ela é reconhecida como a poetisa do cuidar. Título que traduz sua essência, alguém que enxerga no cuidado humano não apenas a técnica, mas também beleza, esperança e amor. Sua trajetória é feita de versos que curam, de histórias que inspiram e de palavras que elevam a enfermagem a um lugar de arte e reconhecimento. Hoje, nós temos a alegria de acolher nesse espaço uma mulher que não apenas escreve poesias, mas que é, em si, poesia viva. Com muito carinho e honra, recebemos a incomparável doutora Onan Silva, a poetisa do cuidar. Olá, Onan, tudo bem? Tudo bem, depois dessa introdução aí tão carinhosa, tão afetuosa, assim, estou muito feliz de estar aqui nesse programa, nessa proposta, né? Que bom receber você, mais uma vez falando. E, assim, a gente está nesse trabalho, tá? De estar apresentando para a comunidade de Brasília, de enfermagem de Brasília, os principais personagens, as principais pessoas que trabalham na enfermagem. E aí, a gente vai bater um papo aqui agora, aproveitando que nós estamos aqui, dizer que eu sou muito fã do seu trabalho. A gente vai ter que corrigir alguns erros aqui relacionados a gente, a nós, né, em relação ao seu trabalho e tudo, porque a gente participa, a gente está com você, mas parece que a gente apoia muito pouco. Eu acho que a gente tem que divulgar muito isso aqui. Isso aqui é uma fonte de saber uma coisa muito interessante. Então, quem é Onan? E além dos títulos, né, que você tem, como nasceu a poetisa do cuidado? Você quer saber meu nome? Eu vou lhe dizer agora. O meu nome é Onan Silva, isso mesmo, sim senhora. Quem quer saber mais sobre mim, preste atenção neste programa agora. Eu sou enfermeira artista, poetisa do cuidar. Faço verso, faço prosa, gosto muito de cordelar. E neste programa agora, vamos sobre isso conversar. Respondo em forma de cordel. Precisamos de palmas para isso, né? Obrigado. Assim, eu já te conheço há um bom tempo, né? E assim, eu vejo que você sempre está à frente da enfermagem, das coisas que tem que participar. Todos os eventos que eu vou, você está sempre ali buscando, apresentando esse trabalho maravilhoso. Então, assim, é muito importante a gente estar aqui com você. Tá? De onde vem essa sua inspiração para unir poesia e enfermagem? Pergunta muito boa. É o seguinte, Eduardo, quem nasceu primeiro, ou na poetisa ou na enfermeira, né?
Tem uma autora que fala que todos nós cuidamos, né? O cuidado, ele tem um destaque mais na enfermagem, mas todos nós cuidamos. Eu me lembro muito bem, eu menina, né? Eu sou filha de João, um caboclo piauiense, eu sou filha de Anália, uma guerreira possense. Então, pensa, a minha vida foi de muito cuidar, pense. Fiz outro verso para te responder. Então, eu assim cuidei dos meus irmãos, eu cuidei da minha família, eu cuidei das plantações da minha casa, eu cuidei de animais, então eu sempre tive esse espírito cuidativo. Eu lembro de mim sempre no cuidado, sempre à frente. E eu pensava muito em realizar me profissionalizar numa profissão de saúde. Eu tinha isso em mente também. Mas tinha esse lado muito forte de escrever. Então foi assim, paralelo, ambos esses lados meus, tanto de escrever como de cuidar, foram caminhando juntos, né? Na minha cidade, eu nasci numa cidade do interior, filha de nordestino, com a cultura popular muito grande, por isso que eu também desenvolvo muito cordel. Depois, minha cidade não tinha ensino médio, eu fui para Goiânia, fazer o ensino médio em Goiânia na área de saúde e depois fiz a faculdade de enfermagem. Então eu tive em mente um projeto de vida e segui nesse projeto. Ele estava muito claro para mim. Só as pessoas não entendiam. Quando eu comecei a escrever sobre o cuidado de forma diferenciada, então eu tenho que cuidar, né? E aí eu fui trabalhando nisso, tudo que eu via no cuidado, tudo que eu via na ensinagem, quando eu estava como aluna ainda, tudo era inspiração. E eu fui, tudo era elemento, fonte, uma riqueza imensa. E eu escrevia, e eu escrevia, e eu escrevia, e eu escrevia. E também, paralelo a isso, é importante dizer, Eduardo, que eu via também nossa profissão com pouco interesse em ler. Você está entendendo também o meu objetivo? Sim, sim. Foi conduzir a nossa profissão para ser uma profissão de leitores, de apreciar a arte, a cultura, né? Eu não via isso. E nós somos o quê? Humanos, né? Nós estamos nessa existência para ver uma flor, para ver uma pessoa na hora do parto, um sentimento poético, entendeu? Aí eu fui vendo, fazendo essa leitura, tudo eu via poesia no cuidado e vejo, continuo vendo. Eu sempre no início, né, dos meus estudos para entrar na enfermagem, ali, eu iniciei também um curso de auxiliar de enfermagem, sempre teve aquela frase que impactava a gente quando estava aprendendo, que a enfermagem é uma arte. Isso. Sempre ouvi isso. A frase da Florence Nightingale. Você quer que eu leia ela? Sim. Então, essa frase também, ela me inspirou bastante, porque às vezes ela é lida, mas a gente deixa de interpretar, muitas vezes, né? A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratado da tela morta ou do frio mármore, comparado ao tratado do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus, é uma das artes. Poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Florence Nightingale. Que lindo, né? Lindo, e isso aqui a gente deixa de vivenciar e de entender a essência e a profundidade do que a Florence está dizendo. Sim. A Florence está dizendo que a gente não cuida de uma tela morta, a gente cuida de seres humanos vivos. Ela está dizendo que a gente não cuida do frio mármore, a gente cuida de pessoas que pulsam, das pessoas que têm um coração que bate ou não bate, né? Que estão adoecendo, estão tendo saúde. É tanta arte, é tanta poesia, sabe? E aí a gente fica no mundo da técnica.
Eu fiquei vislumbrando aqui agora, Sônia, assim, essa consciência, isso que você está falando, Isso. chegasse pra gente, pra mim, né, eu não sei, talvez até as pessoas entendem melhor, mas se chegasse pra gente no início, pra gente ter esse entendimento. Exato. Aí, Eduardo, eu mesma descobri, como eu falei, a minha história veio numa história muito poética e numa vida de interior muito sofrida. Eu também sou uma guerreira, eu sou uma resiliente, uma resistente na vida, eu não vou botar esse ponto. Mas eu trazia comigo essa essência filosófica, essa essência poética de enxergar o mundo para além das coisas, entendeu? E quando eu li isso aqui, a classe, quando eu li, quando eu entendi, os meus colegas não entenderam igual a mim. Eu com certeza, eu entendi de outra forma, em outro sentido. E aí as pessoas leem e não tomam isso como uma preciosidade. Eu disse, gente, o que eu escrevo, igual eu falei, né? Eu sou enfermeira artista. O que eu escrevo é sobre pessoas vivas. É a mais bela das artes. Aí eu comecei a escrever, entendeu? Eu disse, mesmo que se eu caminhar sozinha, eu entendi o que a Flores está dizendo. Você viu como é que é, né? Vivendo e aprendendo. Eu estou aqui mais aprendendo mais do que Mas a gente é um aprendizado constante, né, Eduardo? A gente aprende numa conversa, num curso, numa leitura, é um aprendizado sempre, né? Essa vivência sua, né, que você falou que veio de um lugar do interior para cá, quais os momentos da sua trajetória profissional que mais marcaram a sua identidade artística? Eita! Assim, olha, quando eu vou ler um verso, tá aqui. Oxente, que enfermeira diferente. Aí ele marcou a minha. Olha a resposta. A minha inovação, né? Eu tive um insight a partir dessa filosofia da Flores, da mais bela das artes. E aí, também na época de graduação, eu era estudante, eu não tinha tanta voz e vez, eu não tinha tanto conhecimento, eu tinha um fragmento de conhecimento de graduanda, né? E aí, foi na época que estava discutindo o SUS e a humanização. Eu falei assim, o que eu faço? Está alinhado, está super integrado, e as pessoas não veem isso. Aí as pessoas discutiam a teoria da humanização. Do SUS, aí veio o start que você me perguntou. Eu disse, gente, continuam técnicos, né? Aquilo é, a teoria é um discurso e a prática é outro. Eu disse, mas eu não quero ficar no discurso, eu quero ficar vivenciando. Então foi um marco na discussão do SUS, e aí eu fiz esse verso. A enfermagem é a arte, esta frase me encantou. Sempre foi onda vibrante, para cuidar me renovou. Enfermagem é cultural, neste caminhar eu vou. Que bestagem é essa, onde você gasta dinheiro, o que o teatro tem a ver no serviço de enfermeiro? Eu ouvi essa ladainha daquele colega palpiteiro. Muitos palpites na minha vida. Oh, não, faz isso, você já sabe funcionar a veia, você já sabe fazer prática. É a mesma coisa comigo. Só que eu queria essa questão mais diferenciada, de dar visibilidade. Você falou, eu dou visibilidade da minha profissão. E aí eu trabalhava na época no hospital, no Gama, e pensei, para eu ter mais embasamento cultural e artístico, e para eu me aprofundar, para eu ter mais segurança, eu teria fazer teatro. Foi aí que muitos falaram, o que bestagem é essa, onde você gasta dinheiro, que o teatro tem a ver, o serviço de enfermeiro. Eu ouvi essa ladainha daquele colega palpiteiro. Era muito palpite, eu disse, gente, eu estou cuidando de mim, inclusive, quando eu faço teatro, eu estou cuidando das minhas emoções, eu estou tendo mais inspiração, eu vou cuidar de pessoas, eu preciso trabalhar isso.
eu vou à frente para dar palestras, eu preciso ter uma voz muito boa, uma dicção boa, uma postura boa, eu quero me apresentar artisticamente como eu me apresento, então eu tenho que fazer teatro. E o teatro que eu vejo está muito alinhado à enfermagem. Aí as pessoas me enxergavam e eu fui para frente, e aí, assim, como um projeto mesmo, sabe? Nunca recuei de fazer, você sempre me viu nesse caminhar, sempre inovando, de fazer, de desenvolver uma enfermagem que não me fizesse feliz também, tá, Eduardo? Então tem essa grande questão, tá? Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Como a poesia pode expressar o cuidado em saúde? Eu acho que a gente já está falando isso, né? Já falei, mas bora repetir, né? Vamos lá, eu preciso saber, tenho que aprender. Isso. Aí, por que essa pergunta é muito importante? Porque muitas pessoas falam, mas eu não sei rimar, eu não sei escrever. Vamos diferenciar poema de poesia. Isso é bom, tá? saber. Então, essa pergunta é pertinente. Mesmo que eu tenha falado, a gente não falou. Uma coisa é eu escrever versos poéticos, poemas, prosa, né? Cordel, que é um tipo de poesia, soneto, que é outro tipo de poesia, de poema, e que tem poesia. Isso são os versos escritos, tá? Algumas pessoas escrevem, outras não. Eu escrevo poema e faço poesia. Mas, se você, voltando à frase da Florence, a enfermagem é a mais bela das artes, porque a gente não cuida de tela morta, nem de mármore frio, isso é poesia. Porque a poesia, ela é uma dimensão muito grande, ela envolve sentimentos. Toda enfermagem faz poesia, não adianta. Isso. Por mais que diga, eu não faço poesia, faz. A gente chora, isso é poesia, sentimento. Poesia é sentimento. A gente se alegra. A gente se revolta. A gente ajuda e como ajuda as pessoas que a gente cuida, né? A gente aprende, a gente interage, a gente briga. Então, poesia é o que envolve sentimentos. Então, dentro de um poema, de um verso, tem poesia também. Sim. Dentro do nosso cuidado, tem poesia. Eu posso dar um exemplo? Sim. Então, uma vez eu trabalhava, as pessoas até pensam que eu não tive experiência hospitalar. Fui muito cobrada. Qual hospital você trabalha? Onde você é enfermeira? Eu sou enfermeira, né? Já trabalhei na área hospitalar. E eu trabalhava numa pediatria. Só crianças com doença. Uma coisa linda, criança saudável. Agora, criança com doenças, né? E teve uma situação, eu até contei ela ontem, numa palestra que eu fiz. Eu era super jovem, Eduardo, sem experiência, porque a gente vai aprendendo. Então, você falou, a gente aprende de cada dia, todos nós. Eu sou uma eterna aprendizista. E naquele plantão eu cheguei, ninguém me avisou, ninguém me passou os protocolos. E naquele plantão eu cheguei, tinha um pai sentado com a criança no colo. Tá? Aí a equipe de enfermagem falou, Ana, o pai tá aí, e aí? Já chegou de noite, né, do plantão. Eu disse, e por quê? Eu não sabia, mas antigamente era muito cruel quando o acompanhante para a criança era só a mãe, não podia ser responsável nem nada, não podia ser a madrinha, a avó, era só a mãe. E aí eu disse, meu Deus, o que eu faço? Fui conversar com o pai. O pai abraçado com aquela criancinha. E eu falei assim, vamos conversar? Ele disse, senhora, enfermeira, deixa eu ficar essa noite com meu filho. Porque a minha esposa está grávida. Tem mais 3 filhos que ela não vê há 1 mês. Ela está cansada. Eu não vejo meu filho já tem 1 mês também, esse aqui. E o meu patrão deixou eu chegar mais tarde, amanhã.
Eu conversei com ele, ele deixou conversar. Naquela hora, eu vi uma poesia sem escrever poema. Eu não sabia escrever poema, eu estava vendo poesia, eu estava no Dino Lima. Eu estava vendo um pai amoroso numa situação de conflito. Eu tinha que resolver aquele conflito ali. Eu deixava o pai com o filho se amar no direito dele de cuidar do menino, ou eu ia ser ao pé da letra e falar tchau. A volta a mãe, exigindo da mãe. E aí, Eduardo, aquela situação me tocou profundamente, me tocou poeticamente, porque, como diz a Flores, a gente não cuida de frio mármore, nem de dela morta, era um bebê, tá? Vulnerável. Aí eu disse, vou deixar. Depois a gente resolve, se eu for punida, mas eu vou deixar. Foi preciso cuidar. Pois é. Entendeu? Aí nasce o meu nome literário. Aí eu disse, eu vou deixar esse pai, não vou tirar isso dele, esse direito dele. A lei que está errada. Você entendeu? Eu já tinha os entendimentos para além daquilo que já estava posto. Eu já estava muito além da coisa. Aí, naquela noite a criança morreu. Tá? Óbito? Sério? Aquela noite a criança morreu. E se eu não deixasse? Como você foi tão certeira assim? A poesia. Porque eu entendi o que a Flores falou. E que às vezes a gente lê, não entende, não tem essa interpretação. Eu disse, eu não estou cuidando do frio mármore, eu estou cuidando de uma criança que precisa do abraço do pai. E o pai teve esse direito de despedir do filho, entendeu? Teve. E depois, essa situação, Eduardo, ela veio para esse livro anos depois, mais de 10 anos. Eu escrevi sobre essa situação. Porque isso me marcou tanto. Aquela poesia de dor, era uma poesia de dor, mas que eu precisei ter uma inteligência de enfermeira, de cuidar, tá? Para dar aquele momento pro pai, e eu não me arrependi, sabe? E depois, no outro dia, eu tive que responder, eu disse, gente... E aí depois eu escrevi sobre isso, depois de muito tempo, sabe? Que isso aconteceu. E é isso, a diferença de poesia com poema. E sempre teve ligado à minha atuação. Não uma atuação romântica, não uma atuação, faz poesia, tá abstrata, tá fora da casa. Não, com muita responsabilidade também, né? Eu acho que a melhor resposta que você poderia dar nessa pergunta que é expressar o cuidado com a arte, né? Com a poesia. Isso. Não tem uma resposta mais. Exatamente. Parabéns. Pois é, e aí é isso. Ok, recompondo aqui um pouco. Porque isso ainda me toca muito. Não vou achar o poema aqui que eu fiz, sim. Mas pode ir perguntando enquanto eu acho aqui, porque essa situação, essa é uma das situações, tá? Então, assim, com muita responsabilidade, eu não errei. Eu não errei, eu deixei o pai despedir da criança. Quem estava errado era a lei, porque a lei hoje deixa o pai, deixa o responsável, deixa a madrinha, não deixa o cargo só com a mãe, né? Eu também sou enfermeiro e eu sou enfermeiro também de pediatria. Sempre fui de pediatria. Na Camille, passei muitas situações também que foram assim bem... E eu sempre assimilo quando eu estou no plantão, trabalho mais à noite. Era noturno, tá? Era noturno essa situação. Eu tenho um vínculo que é de dia, mas eu nunca deixei ninguém embora, não. Eu sempre deixo ficar, não pode, cara. Quando você fala que não pode, aí que eu deixo. Exato. Eu vou sempre contra... Isso. Quanto que está posto de forma maldosa e ilegal. Ilegal, né, Eduardo? Ilegal. Né? Porque depois eu entrei nessa discussão da questão de
do cuidado, do acompanhante, né? Mas... Vamos lá, então. De que forma a literatura ajuda a dar visibilidade à enfermagem e aos profissionais da área? Pois é, a literatura ela é tão importante. Como eu falei, um dos objetivos do meu projeto de ser enfermeira cultural era também dar visibilidade para a nossa profissão, incentivar os enfermeiros a lerem, né? Porque a literatura é uma área da cultura de suma importância. Tem uma frase bem assim, ler faz bem. Eu acho que ela já diz tudo. Ler ajuda na saúde mental, né? Tem hospitais aí que tem os livros, né? Tem as bibliotecas, então ler faz bem para todo mundo. Não consegue ler um livro de 200, 100 páginas? Vamos ler um cordel menor. Então, estrategicamente, eu vou escrevendo literatura de todas as formas, né? Eu não gosto de cordel. Tudo bem, tem poesia, tem livro infantil, tem quadrinhos, mas vamos ler, gente. Vamos também tratar de nós. A leitura cura. Eu tenho uma frase assim: salve a poesia salva. Salva no sentido de salvar e de salvar de curar também, entendeu? Então é uma riqueza. E eu incentivo mesmo a leitura, sabe? Esse caminhar. Dá para perceber na conversa que você transmite essa paixão, né? Esse prazer do que você faz. Meu mote é o seguinte: meu deleite é escrever sobre a enfermagem, o cuidar e o viver. Esse é o meu deleite. Então, eu ia até fazer essa pergunta, mas o que significa para você então transformar o ato de cuidar em arte? É um deleite, né? É um prazer, uma alegria, ver o tanto que a nossa profissão é poderosa, sabe, Eduardo? E quando eu escrevo também em forma de arte, está para além do nosso universo só da enfermagem. Outras pessoas que não são da enfermagem também são leitoras da minha literatura. E onde eu vou eu falo, eu sou enfermeira. Tá? Eu estive no Rio de Janeiro agora em abril. Em abril me convidaram para um seminário de políticas culturais. Políticas culturais. Eu fui falar sobre a mulher cordelista, porque a mulher cordelista é rara. Nós somos poucas, tem mais homens no bordel. Então eu fui falar sobre isso, você vê que não era nem um ambiente de enfermagem. Mas eu já me identifiquei, eu sou enfermeira. Sim. Eu tenho duas situações muito raras, falei. Ser enfermeira e ser enfermeira artista e ser cordelista. Bora conversar sobre isso. Você falou que foi onde essas políticas? Foi na casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Ok. Você vê que a nossa mesa aqui está bem posta. Eu acho que nós estamos aqui com um material muito rico, assim, até quase que meio sagrado. É sagrado. Muito bonito. Então, assim, quais livros ou projetos literários vocês consideram mais marcantes na sua carreira? Eu sou mãe, mas eu sou mãe só de um menino, né? Mais de você, eu creio que você é pai de mais de um ano. De uns 3. Pois é, então a gente fala qual o filme preferido. Na verdade, todas minhas escritas são igualmente importantes. Cada uma tem um objetivo, cada um teve uma dedicação, cada um teve o cuidado, porque eu sou muito cuidadosa, eu só entrego, publico depois de muito preparo. Mas eu vou responder o seguinte: este livro aqui, né? Tem ele assim, me ajuda aí, Eduardo. E ele assim. Por quê? Aí talvez responda o que você me perguntou.
Esse aqui eu escrevi, são histórias da enfermagem no universo de Cordel. Eu estava no Ceará, lá na praia de Canoa Quebrada, curtindo, vivendo, sem ambiente de vermelho. Mas o cuidado estava ali. O sol dessa cor, bem laranjado, eu falo que queimou minha cachola. Eu falo assim. E naquele momento eu tive uma ideia inusitada. Eu disse, eu vou escrever histórias da enfermagem em Cordel. Eu disse, ninguém nunca escreveu. Fiquei em silêncio, comecei a pesquisar. Foram 4 anos eu me dedicando a esse projeto. Primeiro saiu essa edição. E depois essa. Porque esta aqui tem várias histórias de Flórence, Ananelli, do sistema Cofém-Corém, da história de como começou, da BEM, da touca do gorro e do véu, da simbologia, da lâmpada, do dia do enfermeiro, do técnico, do auxiliar. Então eu fui pegando pontos de suma importância para a nossa profissão e fiz em forma de cordel. E aí, Eduardo, este livro eu fui considerada como a primeira escritora a escrever, tá? Não foi enfermeira, primeira escritora a escrever histórias da enfermagem em cordel. E aí eu entrei para um livro dos recordes com esse selo, com essa distinção de ser recordista, com essa novidade, né? Então tá aqui o selo, que saiu na segunda edição. Aí eu bati o meu recorde, aqui eu venho contando novas histórias. Então essa primeira edição, ganhei um recorde com ela, pela ineditismo, e essa aqui veio a segunda edição. Aí talvez esse livro, ele tem uma visibilidade, uma que a gente chama uma fortuna crítica cultural muito forte, né? Ok. Esses dias eu encontrei ele, alguém vendendo por R$500 na internet. Sério? Aham. Então, aí eu falei, preciosidade. Aí eu sou autora desse livro, eu sei que esse livro tem um preço imensurável, mas por que você está vendendo esse preço? Ele disse assim, porque é edição de colecionador, está autografado. Tá vendo? Então é assim. Teria mais algum? Esse aqui também ele pode responder por quê. Esse aqui ele é o livro da minha tese de doutorado, tá? A minha tese de doutorado tem um tema muito diferente. Eu quero aqui relembrar, destacar que o doutor Elenay Ornelis Alves foi o meu orientador de doutorado, né? Um grande enfermeiro que atuou na enfermagem brasiliense, que o Corém DF até o destacou, o homenageia com o prêmio. Então ele aceitou esse desafio, Eduardo, porque eu falei, eu fiz um projeto na minha vida, eu não queria fazer nada, nem no mestrado, nem no doutorado, fora daquilo que eu já queria desenvolver. Então eu falei sobre criatividade no ensino de enfermagem. E ele foi meu orientador, e minha tese eu ganhei com ele o prêmio UNB de tese, tá? Uma tese que a gente foi premiado. E depois a gente foi também premiado com essa publicação da tese em forma desse livro. Então ele também marca um momento histórico muito importante da minha vida, que foi o doutoramento, né? Então esse livro aqui também é precioso. Porque ele responde tudo isso. Ele fundamenta toda a minha escrita. Tá? Porque aqui são os fundamentos teóricos, né, que eu desenvolvo, e é a partir dessa aprendizagem de doutoramento que eu tenho essa riqueza de criatividade. Nossa, fantástico. Ok. Vivendo tudo isso que você vive na arte, na cultura, que você viu, você já andou bastante, como você enxerga o impacto da sua obra na formação de novos profissionais de enfermagem? Pois é um desafio, né? Nós vivemos assim. Tem ciência aqui, tem toda uma...
Como eu falo muito de criatividade no ensino de enfermagem, porque eu acho que, igual você falou, tudo vem do ensino. Como que a gente aprendeu? Se a gente aprendeu no ensino tecnicista, claro que a gente vai viver de forma muito tecnicista. Mas lembrando que quando eu fiz a graduação, a faculdade que eu estudei não era tão inovadora, era tipo metodologia bem técnica mesmo. Eu, Ana, já nasci, que eu conto a minha história, e já nasci diferente. Ou gente que viveram diferente. Aí eu fui fazer teatro, eu fui fazer o mestrado em criatividade, doutorado em criatividade, para trazer isso para a nossa profissão, para nós sairmos um pouco dessa casinha muito repetitiva. Né? E aí é um desafio, mas eu gosto de desafios. O único desafio que eu não enfrento é enfrentar cachorro grande. Cachorro meio que lá de presidente grande. Mas eu gosto de estar lá no ambiente educacional, em eventos, né, para dizer, vamos inovar de fato, porque às vezes, estamos inovando, a gente vai ver, não é tanta inovação, né? E aí é um desafio, né, fazer a pessoa ler, a escrever. Eu também faço oficinas de escrita literária, faço oficina de cordel, isso tudo assim com muita dedicação, porque eu quero que a minha profissão escreva bem. Ontem eu vi um post de uma colega escrito trajetória com G. Eu mandei para ela no direct, querida, corrija por gentileza. Trajetória, J. Muitas pessoas poetizam entre duas vogais, o som de Z, escreve, você conhece? Muitas vezes eu vejo, poetiza com Z. Então eu também tenho esse cuidado com a língua portuguesa também, sabe? Vamos lá. Eu quero entrar agora num assunto que eu participei, eu vivenciei isso, fiquei muito emocionado naquela comemoração dos 10 anos da Academia IP, que foi o 27º CBCenf Salvador. A gente esteve presente lá e deu para ter uma percepção da grandiosidade que é aquilo ali, sabe? Fiquei assim, impactado, e eu acho que a gente tem que realmente colocar para que todas as pessoas tenham conhecimento daquilo, sabe? Eu achei fantástico. E eu queria te fazer uma pergunta de qual foi o papel da sua paixão pela escrita na fundação dessa Academia IP? Eduardo, assim, como eu falei... Você pode falar um pouco da academia, se você Tá, eu vou falar. As pessoas, como eu falei, tinham muito palpiteiro. Vai fazer curso de curativo, vai funcionar dele, não. Eu faço tudo isso, gente, mas eu quero trazer de forma poética, de forma humana, né? De forma cuidadosa, porque ninguém é frio mármore. Eu tinha muita consciência disso. Eu sou muito firme no que eu penso. Dentro da enfermagem, quantas academias literárias você viu? Nenhuma. Só que eu estava firme no meu propósito. As pessoas não entenderam o primeiro livro, não entenderam o segundo, eu fiz o terceiro, o quarto, e hoje eu tenho mais de 100 livros publicados. Eu vi uma frase assim, vamos rir de você até você se tornar uma referência. Sim. Então, Eduardo, assim, muita gente não entendeu, mas eu queria trazer inovação para a nossa profissão e dar valorização. Aí comecei a ser aceita pela minha profissão em outras academias literárias. Eu pertenço a várias academias literárias, não na enfermagem. Sim. Quando eu cheguei no doutorado, o doutor Elienay, que ele tinha um carinho muito grande por mim, eu vou referir a ele aqui, quando a gente estava construindo a tese, que foi de criatividade, ele disse, não existe academia literária de enfermagem. Vamos idealizar.
disse, doutor Adrenai, mas e na época eu tinha criança pequena, ele estava muito doente também, né? Muito doente, ele me chamava para casa dele e a gente ficava ouvindo passarinhos, que ele morava lá bem poético, ele ficava escrevendo, ele ficava perguntando, eu quero a sua opinião, me fala a verdade, você que é uma poetisa já reconhecida, me dê um feedback, eu estou escrevendo bem? Bem humilde assim, né? Eu disse, tá, bora lá, Adrenai, vamos rimar aqui, vamos deixar. Eu fazia uma curadoria e tal, e eles diziam, vamos ter um produto da sua tese também, que é a idealização. Ele já estava muito doente. E eu gostava muito dele, negócio, respeito. Eu assim, realmente não tenho, eu vou aceitar esse desafio. Eu inovo mesmo, é mais de inovação, mas é muita responsabilidade. Aí nós criamos, idealizamos, fundamentamos, tá? Registramos no cartório, que a idealização foi minha e dele. Publicamos o primeiro livro, que foi esse aqui, Enfermagem por Poesia, foi na época da idealização, tem poema dele, doutor, tem poema dele aqui. Quero viver amando a vida. Tá? Ele declamou. Então esse é o primeiro livro que eu fui convidando, eu fui mapeando enfermeiros que escreviam poemas. Muitos não escreviam assim muito bem, mas aí eu fui fazer uma curadoria e tal, e nós lançamos esse livro, foi um sucesso. E com esse livro a gente teve um produto, porque as academias literárias a gente tem que provar que escreve, né? Não é lá, quero entrar, tem critérios. A gente tem critérios de admissão e tal. Aí, esse livro foi lançado em maio de 2015 e a academia estava prevista para ser fundada, ter o primeiro empossamento em outubro de 2015. O doutor Adrenai falou assim, eu vou ficar bom, eu estarei lá com a minha caneta Mont Blanc e a gente vai fundar essa academia. E ele faleceu dia 4 de julho de 2015. Só que eu levei avante, que eu sou uma pessoa, Eduardo, quando eu faço um compromisso, só se não tiver jeito mesmo, né? A gente já estava caminhando, então nós fizemos o primeiro orçamento no Museu da República em 2015, inovando também, porque a internet não usava aquele espaço, depois começou a usar. Mas a gente que foi para lá, tivemos apoio das instituições, do NDF, da ABEM, do sindicato, de outros parceiros, das academias literárias que estiveram presentes, foi lindíssimo. Depois, em 2016, eu fui fazer o meu pós-doc, meu pós-doutoramento na Unirio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, em ritos e cerimônias. Aí eu me aprofundei no estudo só, igual você viu no CBCENF, em ritualística, em cerimônia acadêmica. Tá? Passei um ano com o Dr. Fernando Porto, com enfermeiro da área de História da Enfermagem, estudei sobre ritos, sobre academias literárias, para eu estar fundamentada, e nosso trabalho é muito respeitável. A cerimônia é muito tocante mesmo, você viu, mas teve um estudo antes. Sim, deu para perceber. Muito... Em 2016 eu fui para Portugal e empossei 2 enfermeiros. Eu vi que tem 2 acadêmicos, um de Portugal, que é um de Portugal que eu vi. O Ricardo Fonseca, e o outro da Espanha, que é o Dr. José Cílis Gonzalez. Tá? São 2 enfermeiros que escrevem poesias muito bem, por isso que é a Academia Internacional de Poetas e Escritores de Enfermagem. Então nós temos membros internacionais reconhecidos com livros publicados. E eu fui para Lisboa, tive apoio da Associação Portuguesa de Enfermeiros, tá? Que foi esse... Nós não fomos assistir um evento lá, nós fomos realizar.
Nós realizamos um evento dentro de Lisboa. Foi lindo também, tudo é muito lindo, tudo é muito tocante. E agora, nos 10 anos, a gente fez esse no CBCENF. E agora, dia 22 de outubro, a gente vai fazer uma sessão solene em comemoração aos 10 anos da Academia IP também. Eu tinha pensado numa pergunta, né, quais foram os desafios? Muitos desafios. Mas você pode responder, quais são os desafios que você encontrou, né, para idealizar muitos desafios, esse projeto? Muitos desafios, porque assim, ó, vamos começar. Primeiro, o adoecimento do Dr. Elienay, né? Ele desejava muito, eu desejava muito, eu sou de desafios, tá? Mas tem barreiras em todos os desafios. E depois ele faleceu, tá? Outro desafio, encontrar poetas e escritores com livros publicados, porque a sociedade, eu tenho que, perante a sociedade, dar essa credibilidade que nós escrevemos e que nós temos publicação. Não é só ingressar. Depois não tem visibilidade, né? Então esse é o desafio, encontrar e depois nós reunirmos com recursos próprios, outro desafio, tá? Quem investe na cultura, Eduardo? Verdade. Na cultura da sociedade geral já é difícil, imagina cultura de enfermagem. Outra coisa, quantas vezes eu pleiteei recursos, as pessoas falaram, mas enfermagem tem cultura? E aí eu tenho que fazer um discurso, né? Traumando. Desafios financeiros, desafio de tempo, desafios de às vezes querer outras atividades, desafios da gente se encontrar. No CBCENF teve uma acadêmica de Pernambuco, 2 do Rio de Janeiro, eu do DF, 2 a Adriana da Bahia, o Valdemir da Bahia e o Dr. Oswaldo do Ceará. Então você vê que para a gente reunir tudo com recurso próprio, né? Então esse é um grande desafio também, mas a gente vai se encontrando e a gente vai fortalecendo. E se encontra ou existem muitos professores, muitos escritores de enfermagem, que escrevem livros, por exemplo, ou é difícil de achar? Pois é, aí que a sua pergunta é importante, porque a gente está falando de uma academia de poetas e escritores de literatura e de arte, né? Aí, qual que é o nosso foco? É produzir mais material científico. Isso é ciência também, tá? Porque eu fiz uma tese de doutorado mostrando que a arte é ciência, tá? Agora, os livros técnicos, claro, nós também escrevemos livros técnicos, né? Sim. Agora, escrita, produção dos gêneros literários que eu faço, poesia, cordel, romance, quadrinhos, literatura infantil, nós somos poucos, mas a gente mapeia, a gente encontra as pessoas, reverbera. Com certeza vai alcançar muita gente que além de já exercer, vai despertar. Tem despertar, as pessoas nos procuram, olha aqui o que eu escrevi, aí a gente analisa, porque tem que fazer todo esse trabalho, né? O que significa para você ocupar a cadeira número 1 dessa academia? Cadeira número 1, pois é. Que é uma cadeira especialista, porque o patronesse o nosso amado. Então eu acho que a cadeira número 1, ela diz tudo, como eu falei, eu idealizei, eu investi, eu estudei, eu estou à frente, junto com o Dr. Elienay. Então, o patrono dessa cadeira é o Dr. Elienay, então é muito significado, né? Mostra assim o meu lado todo de dedicação. É uma honra também tê-lo como patrono, né? E é uma responsabilidade também. Dá para perceber
essa sua responsabilidade em relação ao Dr. Leonardo, porque eu tive, na vida da gente a gente passa por muitos momentos que marca bastante. Um dos momentos mais importantes que eu já tive foi o Dr. Leonardo ter participado da banca da minha monografia. Ele assinou, eu fiquei assim, encantado. Quando ele se ofereceu, eu falei assim, se você for, acho que é uma honra, seria tudo, né? E ele participou da banca. E ele não só assistiu e aprovou porque ele gostava de mim, ele assistiu, participou, orientou, sugeriu, faça assim, sabe, entendeu? Uma coisa muito gratificante. E quando se criou a maior honraria, né, da enfermagem no Distrito Federal, que o Corém criou, que colocou até o nome dele, eu tive o prazer, né, assim, a sorte de entregar esse prêmio para ele. Aí eu falei, não posso entregar? Ele falou, pode. Eu entreguei para ele em vida. Eu acho que para mim já foi extremamente marcante. Eu fiquei imaginando você que conviveu, né, com ele, que teve esse demonstrar todo esse trabalho, a academia, enfim, fantástico. Parabéns, tá? Um grande homem, inesquecível. Inclusive, assim, neste livro aqui que a gente lançou no Congresso, Enfermagem com Poesia, 10 anos de Academia de P, tem um capítulo aqui que é todo dedicado a ele, ao Dr. Leonardo, tá? Cada acadêmico escreveu sobre ele, tá? Então é todo dedicado ao patrono ilustre. 10 anos de saudade dele, que faleceu em 2015, 10 anos da Academia de P. Então nós, assim, a gente honra o Dr. Leonardo sempre, sempre, sempre. Uma pessoa marcante, né, na minha vida, na sua e de tantas outras pessoas. Eu acho que isso aqui é um material muito rico para a enfermagem, sabe? Os profissionais de enfermagem. E assim, eu vou dar uma cutucada aqui no sistema COFEM, sabe? Que no próximo congresso que esteja um livro seu dentro da bolsa. Exato, isso eu acho que isso aqui é um desafio que eu encaminho para o Dr. Manuel, que é uma pessoa extremamente, ele é muito sensível. Você sabe escrever o cordel sobre ele? Eu sei. Pois é. E aí, isso aqui é para ele ver e ele se sensibilizar, e eu tenho certeza que no próximo CBCenf cada bolsa vai ter um livro seu dentro. Se Deus te ouça, tá. Porque isso aqui é enfermagem, isso aqui é para enfermagem, sabe? Cada profissional de enfermagem tem que ter acesso a isso aqui. Não é só, se a gente fala técnica, não é só emprego, não é só salário, não é só piso, não é só, enfim. E eu falo sobre tudo isso de forma poética. De forma poética. Entendeu? É arte também. Arte, Ok. A gente está finalizando. Assim, eu queria ter mais algumas palavras para você, finalizando. E se queria deixar falar mais alguma coisa? Só assim que a enfermagem leia, me acompanhe nas redes sociais, me siga, compartilhe, comente, vamos ler, tá? Eu acho que a gente pode ler um livro, 2 livros, gente. Ler faz bem, me sigam e estamos aí. Se alguém quiser alguma obra sua, é só acessar o seu Instagram. Só acessar o meu Instagram. Vai estar na edição, no vídeo vai estar o seu Instagram aí embaixo, tá? Vai estar linkado lá, bem bonitinho. E é isso então. Você é palestrante também, né, Bruno? Sou palestrante, né? Sou super preparada nesses. Porque às vezes as pessoas falam, Ana Soler, gente, eu sou uma palestrante, eu tenho um pós-doutorado, temas de humanização, criatividade, escrita literária, docência, criatividade no ensino, enfim, arte, cultura e saúde, saúde mental. Ontem mesmo eu dei uma palestra no Mato Grosso sobre Setembro Amarelo.
faz parte de toda da minha linha de trabalho. Fantástico. Então é isso aí. É isso aí. Quero agradecer a todos que estão até aqui com a gente. Eu quero ter mais algumas palavras para você. Né? Hoje nós tivemos a honra de mergulhar no universo de uma mulher que fez da enfermagem poesia. E da poesia um instrumento de cuidado e transformação. A cada palavra sua, sentimos que a arte e a ciência, como foi mostrado aqui, caminham juntas. E lembrando-nos de que o verdadeiro cuidar vai além da técnica e toca a nossa alma. Inspira e eterniza histórias. Que essa conversa sirva de inspiração para todos nós que acredita na força da sensibilidade de escrita e do amor pelo ser humano. Com gratidão e alegria, a Enfermagem Brasília agradece por você ter comparecido aqui, ter sido sensível. E a gente está com alguns projetos que eu ainda quero fazer juntar aqui algumas pessoas para a gente conversar sobre o regional. Você será uma convidada especial se você puder comparecer. Eu conheço, eu sou muito idiota sobre a vida dele, que é meu patrono. Ok? Então é isso, a gente agradece novamente. Eu que agradeço.